Câmara de Comércio Exterior vai votar amanhã o pedido para a retirada da tarifa externa comum que incide sobre produtos importados de fora do Mercosul. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura confirmou hoje de manhã ao Mercado e Companhia que a recomendação é que a TEC seja zerada para a soja até fevereiro e até junho para o milho sem limite de quantidade. Atualmente, ambos têm taxa de 8%. Vamos já conversar sobre este e outros temas com o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Desen, que está ao vivo conosco. Desen, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Tudo bem? Muito bem. A gente quer saber qual é a estratégia do governo diante de uma decisão que já foi tomada de zerar a TEC para o arroz em setembro e agora o pedido é que seja zerada a TEC para facilitar a importação de soja e milho? Bom, a estratégia do governo é deixar que o próprio mercado se acomode, enxugando o mercado interno com as exportações quando temos excesso de oferta e buscando no mercado internacional aquilo que precisamos para ter um equilíbrio e equiparação de preços. O soja e milho, por exemplo, são essenciais que tenham um preço com paridade internacional para que outros setores, como as proteínas, não percam competitividade. Bom, e essa é uma decisão, uma recomendação que foi feita para zerar até fevereiro para a soja e zerar até junho para o milho, levando em consideração os estoques que são baixos? Levamos em consideração os estoques, a evolução de preços e a evolução da demanda interna. Bom, e quais são os estoques hoje de soja? Olha, os estoques, a produção brasileira de soja é de 124 milhões. Nós devemos esmagar algo em torno de 45 milhões, devemos exportar em torno de 82 milhões e o estoque que a gente espera chegar no final do ano é menos de 1 milhão de toneladas, ou seja, bastante justo, e por isso que nós decidimos liberar as importações. Ou seja, propor que a soja entre sem esse imposto, sem essa tarifa até fevereiro e o milho até junho. O milho, de acordo com o último levantamento da Conab, tem um estoque ao redor de 9 milhões de toneladas. É importante que seja assegurada que a TEC seja zerada até junho, por quê? Porque o milho, ao invés modificando a estrutura de produção que tinha no passado, o milho que abastece o mercado é o milho da segunda safra. E esse milho só aparece em meados de junho, então esse é nosso objetivo, é esticar a oferta até lá. Bom, agora, Desen, você acabou de falar sobre os limites, né, os estoques de soja bastante justos. Como fica a segurança alimentar da população brasileira diante de exportações cada vez mais aquecidas e de estoques de passagens baixos? O governo estuda, de alguma maneira, limitar as exportações diante de risco de desabastecimento? Não, isso seria a pior medida a ser implementada diante de uma economia de mercado. Porque, aparentemente, a gente teria, vamos dizer, um abastecimento instantâneo, mas no médio e longo prazo causaria uma total desestruturação do mercado. Os compradores e os vendedores pagariam muito caro por isso daí. Então, o que a gente tem que trabalhar? Trabalhar com a ideia de que suprimento não é o que a gente tem em estoque, mas sim o que existe em disponibilidade no mercado internacional. Disponibilidade o que tem no mercado nacional também. Então, a gente facilitando os canais de entrada e saída, azeitando esses canais, a gente padroniza o preço brasileiro ao preço internacional e, dessa forma, não temos o enorme custo de manter um estoque e os enormes riscos que esse estoque representa para a sociedade e o custo dele que a gente tem para a sociedade.
O que você está dizendo é que hoje a política, a estratégia da Conab é não investir recursos para formar estoques públicos e sim deixar que o mercado se regule, exportar, mas também facilitar a importação. Muitos da nossa audiência, que são criadores de animais, se questionam se nesse momento de uma soja ao redor de R$160 e o milho superando 70, não era hora do governo entrar com estoques públicos. Essa, na sua visão, é uma política ultrapassada? Não será mais a estratégia da Conab? Não é nem da Conab, acredito que nem o governo, se você olhar para os Estados Unidos, Europa, ninguém mais tem estoque desse tipo. O que existe são transferências de produção de um país para o outro, de tal forma a ter uma agilidade no processo de formação de preço. A soja está a esse preço não é por uma questão de falta de produção ou excesso de demanda. É, na realidade, uma conjunção de câmbio. O Brasil está vivendo um momento que a gente chama de overshooting do câmbio. Por que é um overshooting? Porque o Brasil, o real se desvalorizou justamente pelo fato de que os papéis, as empresas brasileiras, elas têm liquidez. E como ele é o principal polo de atração de muitos investidores internacionais, eles chegam aqui e aportam no Brasil. Nos momentos que eles precisam, nas origens do capital, eles saem e retornam para lá. Então, por isso que ocorre esse overshooting do câmbio, que desequilibra o comércio dos produtos agrícolas entre o mercado interno e o mercado externo. Mas isso vai se arrumar. Você falou em desequilíbrio. A minha pergunta é: como a Conab, como o governo vai afastar e evitar risco de desabastecimento interno diante de um câmbio que gerou mais competitividade aos produtos brasileiros e diante de eventuais faltas de oferta no mercado global? Olha, Kevin, o que a gente tem feito nesse momento é, diante de uma situação totalmente atípica, é abrir, mostrar que existe produto em outros locais, então podemos abrir o mercado às trocas internacionais. Esse é o primeiro passo. O segundo passo são os estudos que estamos conduzindo no sentido de que no futuro tenhamos ferramentas de opções que possam ser usadas nesse momento para que os produtores que necessitam do produto se protejam e os produtores que vendem o seu produto também se protejam diante de oscilações bruscas. E quem toma esse risco é geralmente os agentes, os poupadores do mercado nacional e internacional, que estão buscando esses momentos de desequilíbrio para terem ganhos financeiros sobre a produção. Então é um sistema muito mais inteligente e menos custoso para a sociedade. No que você está dizendo é que, no final das contas, o governo ele vai perder protagonismo na política de formação de estoques públicos e essa vai ser uma demanda do setor privado que vai ter que se antecipar, usar instrumentos do mercado financeiro para evitar ficar desguarnecido em momentos como os atuais? Na realidade, nós não temos estoques reguladores no Brasil há mais de 20 anos. A gente tem estoques momentâneos, mas não o suficiente para que eles intervenham no mercado. Precisa ficar claro isso. Tá certo. Para a gente encerrar, Dezen, a gente tem uma outra manchete que foi a abertura do nosso jornal hoje, inclusive, que é justamente o pedido do governo para zerar a TEC para soja e milho. A Camex vai avaliar isto amanhã. O trigo também entra nesta política. Há pouco eu recebi informações de que o preço do trigo também está alto e justificaria a retirada da TEC para trigo. Isso está no radar do governo? Está no radar. Toda oscilação brusca de preço, toda volatilidade de preço está no radar. Aliás, a ministra, no início de todo o processo que a gente viveu durante a pandemia, ela deu como certo que a gente teria oscilações grandes nos preços dos produtos agrícolas. Essa volatilidade seria um efeito colateral de todo esse processo. Então, a volatilidade existe, é preciso a gente entender que tudo que subiu esse ano pode voltar o ano que vem, pode cair, porque o mercado é muito volátil nesse momento. Dezen, para a gente deixar clara a mensagem para a nossa audiência, o trigo foi feito que pedido? Para alguma quantidade específica, a entrada desse trigo com até quando?
Ainda não fizemos pedidos, estamos estudando a questão. O que temos de pedido hoje é para a retirada da TEC para soja e milho, certo? Soja, milho e o arroz já foi. O arroz já foi. Com volume pré-estabelecido. Há volume pré-estabelecido para o arroz, mas sem volume pré-estabelecido para soja e milho. Isso, exatamente. Perfeito. Desenho, agradeço pela presença, pela oportunidade de conversar com você ao vivo e pelos esclarecimentos que trouxe à nossa audiência. Volte sempre, foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Kellen, estamos à disposição para esclarecer. Muito obrigada, bom trabalho para você, Sérgio Desenho.